Imaculada, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Queridos, já passou alguns dias desde o falecimento do Santo Padre, o Papa Bento XVI. Ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2022. 31 de dezembro, o último dia do ano. É como se Deus quisesse nos mostrar que com a morte do Santo Padre, o Papa, fechava-se um ciclo na história da Igreja. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, era o maior teólogo vivo na Terra, no planeta Terra. Com certeza, e sem sombra de dúvidas, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, foi um dos maiores teólogos da história da Igreja. E desde o falecimento do Santo Padre, o Papa Bento XVI, eu vim pensando sobre o que falar, sobre o que gravar para homenagear e para reverenciar a memória do Santo Padre, o Papa Bento, para levar as pessoas a terem um maior conhecimento, um maior interesse por conhecer a obra do Santo Padre, o Papa Bento XVI, para conhecer a vida desse grande homem, desse grande sacerdote, desse grande bispo, desse grande cardeal que ele foi, desse grande papa. E eu imaginava, pensava, meditava, pensava na história de vida do Santo Padre, o Papa, pensava nos documentos pontifícios que ele lançou, pensava nos livros que ele escreveu, pensava numa entrevista que ele deu a um cardeal, uma entrevista que ele deu a um jornalista italiano, e não conseguia me decidir pelo que gravar. Parecia que tudo era muito pouco comparado com a altura, com a dimensão da pessoa do Santo Padre, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. E aí pensei no irmão dele, que também era sacerdote, pensei na história de vida dele, pensei em tantas coisas. E hoje, depois de tantos dias do falecimento do Santo Padre, o Papa, eu estava meditando sobre a infância do Santo Padre, o Papa Bento XVI, a infância do pequeno Joseph Ratzinger, e eu me lembrei de uma carta que ele escreveu ainda na infância, com 7 anos, no Natal, pedindo presentes, mas não para o Papai Noel, pedindo presentes para o menino Jesus. Eu quero ler essa carta para você. Uma carta que o pequeno Joseph Ratzinger escreveu aos 7 anos de idade, no Natal, pedindo que ele fosse presenteado. E o mais importante dessa carta é que ela foi escrita por uma criança de 7 anos pedindo presentes de Natal. Não para o Papai Noel, mas para o menino Jesus. E quais presentes são esses? Então presta atenção no destinatário da carta e nos presentes que são pedidos. Eu vou ler aqui a carta. Eu estou lendo o site da Arquidiocese de Olinda. A fonte que eu estou lendo aqui é o site da Arquidiocese de Olinda e Recife. Vamos lá. Vou pegar aqui a carta do Santo Padre quando tinha 7 anos, né? Ainda não era o Santo Padre, né? O menino Bento XVI. Ele escrevia assim. Menino Bento XVI não, né? Menino Joseph Ratzinger, né? Ele escrevia assim, ó. Querido menino Jesus. Isso no ano de 1934, quando ele tinha 7 anos de idade. Na Alemanha ainda, né? Querido menino Jesus, desça rapidamente à terra. O Senhor trará alegria às crianças. Também me traga alegria. Gostaria de um Volksschott, roupas verdes para a missa e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Eu serei bom. Saudações, de Joseph Ratzinger. Ele escreve essa pequenina carta para o menino Jesus aos 7 anos de idade, no ano de 1934. Olha o que ele pede para o menino Jesus. Ele pede um Volksschott. O Volksschott era um missal. Um missal para crianças brincarem de celebrar a missa. Era um missal, como o missal que os sacerdotes usam com o rito da Santa Missa, mas feito para crianças. Feito para crianças, para elas poderem rezar a missa. Ele pede roupas verdes para a missa. O irmão dele, o irmão do Santo Padre, o Papa Bento XVI, muitos anos depois, já adulto, comentava que nesse Natal ele ganhou essas roupas verdes para a missa e o Volksschott. Essas roupas verdes para a missa que ele se referia eram uma casula verde para a criança, do tamanho de uma criança. E ele pede roupa verde para a missa e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Um menino de 7 anos, seu presente de Natal.
um missal para brincar de celebrar a missa, uma casula verde. Se você não, espero que você saiba, mas se você não sabe, os paramentos verdes é para o tempo comum. São os paramentos mais usados. Ele logo pede os paramentos verdes para que ele pudesse brincar muito de missa. Então ele pede paramentos verdes e uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. Aos 7 anos de idade, apaixonado por Jesus. Apaixonado pelo Senhor. E assim foi durante toda a sua vida, até encerrar, como uma vela que se consome por inteira e se apaga. O Santo Padre, o Papa Bento XVI, depois de tantos e tantos anos, foi se consumindo por amor a Jesus até se apagar. Hoje, olhando para a vida do Santo Padre, o Papa Bento XVI, eu quero te convidar juntamente comigo a pedir a Jesus, pedir ao Sagrado Coração de Jesus, de quem o Santo Padre era tão devoto desde a primeira infância. Peça ao Sagrado Coração de Jesus a graça de amar a Deus e se consumir por Ele, como o Santo Padre, o Papa Bento XVI o fez. É claro, agora eu vou falar por mim. Nunca serei sequer uma vírgula daquilo que foi o Santo Padre, o Papa Bento, na sua inteligência intelectual, na sua sabedoria sobrenatural, no seu conhecimento das coisas do alto, da Sagrada Escritura, na sua intimidade com Deus, na sua santidade de vida, na sua ortodoxia da fé. Nunca serei. Mas eu peço a Jesus que me dê pelo menos a graça, já que o Santo Padre, o Papa, diante de mim é um gigante, que o Senhor me dê pelo menos a graça de amá-lo, na mesma medida que o Santo Padre, o Papa Bento XVI, o amava. E um dia, lá no alto da montanha, poder estar juntamente com Joseph Ratzinger, com Karol Wojtyła, com o antigo cardeal Pacelli e com todos os outros santos, adorando a Deus pelos séculos dos séculos, reunidos de mãos dadas com a Imaculada. Que o Senhor nos dê a graça de amar a Jesus, como o Papa amou. Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus. O Sagrado Coração de Jesus é o símbolo do amor misericordioso de Deus. Uma casula, o amor pela liturgia. E um Volkspot, um Volksshot, o missal, o livro, o símbolo da sabedoria. Olha o que ele pede, aquilo que foi a vida dele toda. O livro que representava toda a sua teologia, a sua sabedoria. A casula verde, o seu amor pela liturgia. E a imagem do Sagrado Coração de Jesus, o amor a Deus. São Bento XVI, quem sabe um dia, né? São Bento XVI, rogai por nós.